Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Ela Dá Conta. Você que é mulher, mãe, empreendedora, contadora e afins, e você que também não faz parte de nenhuma dessas credenciais, mas que está aqui por algum motivo especial. Esse é o nosso primeiro episódio, abrindo com chave de ouro aqui o nosso podcast Ela Dá Conta. O podcast de número 0 eu fiz questão de fazer sozinha, exatamente como eu comecei. Depois vai lá, ouve o primeiro episódio, né? O primeiro oficial, o extraoficial. Mas nós estamos aqui no podcast de número 1, primeiro episódio do podcast Ela Dá Conta, com uma pessoa super especial. Primeiro, especial porque ela era uma seguidora. É uma seguidora assídua. Daqui a pouco eu vou tentar puxar aqui um histórico. Tô tentando, mas minha internet tá falhando um pouquinho. Mas ela que é mulher contadora e ela que me desafiou, gente. Ela já começou assim, ó. Fale você que me conhece há bastante tempo. Estamos aqui com Milane Albuquerque. Seja muito bem-vinda, Milane. Muito obrigada, né? Todo um prazer de estar aqui mais uma vez com você, né? Compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha história, né? Com todas as suas alunas, suas mentorandas e todo o seu público, né? Então, para mim, é uma honra imensa. Olha, que coisa boa. E ela me desafiou, gente, a apresentar ela. Eu aqui nos bastidores, Milane, quais são os credenciais? Ela disse, você é melhor do que ninguém para me apresentar. Então, com vocês, Milane Albuquerque, ela que é empreendedora contábil, ela que é mentora, hoje referência no mercado contábil, com as oportunidades do microempreendedor individual. E hoje ela que gerencia a sua própria empresa contábil, e que recebe muitos feedbacks, viu, Milane? Ela faz parte da mesma cidade, né, no qual eu faço parte aqui também, Caruaru, Pernambuco. E muita gente que é cliente dela diz assim, Aline, adorei aquela contadora que você me indicou. Que maravilha! Então, apresenta direitinho. Sim. E outra coisa, gente, ela que é mãe, ela que é uma estudante assídua e extremamente disciplinada. A gente já vai começar assim, né, Milane? Seja muito bem-vinda. Como que você está se sentindo agora? Muito obrigada. Eu estou me sentindo aqui com um misto de emoções, né? Mas é um prazer, né, poder contribuir, compartilhar um pouco da minha história e incentivar outras pessoas, de fato, inspirar outras pessoas, né? E como você sempre diz, ela dá conta. Então, se eu dou conta, se você dá conta, muitas e muitas mulheres também estão dando conta. Todos os dias, né, Milane? Sim. E por que eu te convidei aqui, Milane? Você tem um ponto de referência muito forte, e no qual me orgulho também, que você identificou, ainda enquanto seletista, uma oportunidade do microempreendedor individual. Uma oportunidade dentro do nicho contábil para empreender nessa área. E esse será o tema principal do nosso podcast aqui hoje, porque você que pensa em empreender, né, na área contábil, afins, enquanto consultoria, enquanto mentorias também, e observa que o MEI é uma oportunidade que, para quem está começando principalmente, né, Milane, é extremamente positiva. Você que deve estar me escutando nesse momento, fica com a gente até o final, que tem dica de ouro aqui com esta mentora, que eu até, gente, me deparei a assistir uma aula com ela e eu fiquei assim, meu Deus, que mulher contadora é essa, Brasil? Conta pra gente um pouquinho, Milane, quando que começou, né, esse teu olhar para o MEI como oportunidade de empreender, e como que foi essa tua trajetória enquanto seletista para empreendedora de sucesso? Sim, é um prazer. Então, eu comecei quando ainda era estudante de ciências contábeis, né? Então, uma amiga empreendedora, ela buscava um contador. E naquele momento, eu expliquei para ela, olha, eu não posso ser tua contadora ainda, eu não posso exercer esse papel, né? Tendo em vista que eu era estudante, 5º período. Então, mas mesmo assim, eu tentei entender, né? Quais são as dores, quais eram as necessidades daquela cliente, daquela amiga. E quando ela começou a relatar, né, a dificuldade dela, eu comecei a entender um pouco melhor que ela era MEI. Então, eu falei, por que não trabalhar com consultoria? Então, naquele dia, ela falou comigo, era noite, e naquele mesmo dia, eu ofereci uma consultoria para ela. Ela
aceitou, né, o convite e eu disse, perfeito. Então, naquele dia, eu passei toda a madrugada estudando. Por quê? Porque na faculdade, né, a gente não vê essas questões, esses aspectos sobre o MEI. O que a gente estuda mais? A Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, empresas com porte maiores. Porém, né, eu precisava entender sobre o MEI para poder levar para ela ali, sanar as dúvidas dela, ajudar com as dores, com as necessidades. E tendo em vista, eu precisava ter conhecimento. Sim. Então, eu passei toda a madrugada ali, estudando, buscando quais eram as particularidades do MEI, para aí levar para ela na consultoria. E quando eu levei para ela, né, na consultoria, ela tinha obrigações que ela nem conhecia. Então, daí veio aquele insight, né? Se ela tinha obrigações, ela tinha dores, tinha necessidades, né, e não tinha ninguém para auxiliá-la, por que não começar a auxiliar o microempreendedor individual? Tendo em vista, né, que atualmente a maioria dos escritórios contábeis, né, contadores, não trabalha com esse porte de empresa, né, com essa modalidade de empresa. Uhum. Então, ali eu vi uma necessidade e também uma oportunidade de ingressar nesse mercado já atendendo esses clientes. Então, assim eu fiz, né? Comecei a atender essa cliente, e importante aqui, mesmo eu marcando ali a primeira consultoria, conta né, pra ela. Mesmo eu começando ali aquela primeira consultoria, que poderia até não ser remunerada, né? Mas não foi assim que aconteceu. Como eu precisei estudar, como eu precisei ir em busca, né? Eu precisei dedicar meu tempo, todo o meu esforço. Então, aquela primeira consultoria, ela já foi remunerada. Olha, e já começou diferente. Sim, e até, Aline, eu comento muito, né, com os meus alunos, com os meus mentorados, que muitas vezes vale mais a experiência do que a remuneração e dinheiro em si. Porém, nesse caso em específico, né, tinha como eu ter ali já uns honorários. Por quê? Porque ela estava totalmente perdida, ela estava precisando de fato de um auxílio. Mas eu já deixo aqui para vocês, né? Muitas vezes a gente tem muito essa crença de que para trabalhar a gente precisa ser remunerado. E nem sempre é assim que acontece, né? No mundo dos negócios tem duas opções. A experiência, depois a remuneração. Então, muitas vezes vale muito mais a pena quando você tem a experiência, porque isso faz com que você abra portas para você, né? Um leque de oportunidades. Então, fica aqui, né, já esse insight para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Perfeito. Já 2 dicas de ouro, viu, gente? Primeiro delas, olha, ela observou uma demanda que chegou até ela e ela poderia muitas vezes, Milane, que isso acontece e é super comum. Em vez de você receber essa demanda e abraçar pra você e dizer assim, eu dou conta, você dá pra outra pessoa essa oportunidade. E aí você poderia muitas vezes dizer assim, olha, eu conheço uma pessoa que já faz esse tipo de trabalho e delegar pra ela. Sim, ocorre muito, né? Por que ocorre? Porque a maioria das pessoas se sentem seguras. Eu estou dizendo que eu não me sinto insegura? Não estou dizendo isso, né? Porque é uma coisa que eu nunca tinha feito antes, uma coisa nova. Eu me senti insegura. Só que o que a gente tem que sempre entender, né? Colocar sempre em mente que o nosso medo, ele não pode ser maior do que nossa coragem. E que a gente só vai saber se vai dar certo ou não se a gente tentar. Né? Se a gente fazer, se a gente simplesmente chega a oportunidade, você passa para outra pessoa, ou você nem cogita estudar para entregar aquilo para o teu cliente, aí de fato fica mais complicado, né? Fica difícil de você se desenvolver, de você evoluir, não somente na área contábil, né? Mas em todas as áreas. Isso é a característica já de quem empreende, né? Você enxergar a oportunidade de abraçar aquilo ali para você. E a Milane tocou num ponto muito importante e foi algo que, enquanto mentora, né? Eu sempre trouxe esse feedback para ela, a busca pelo conhecimento. Olha só, gente, eu não conheço aquele nicho, eu não tenho experiência mas eu mesmo vou criar a minha experiência. E isso é fantástico, porque muitas pessoas dizem assim, quando eu recebo, né, aquelas que estão no começo, os primeiros clientes, Aline, é porque eu me sinto muito perdida, insegura e não sei por onde começar. Primeira coisa a ser feito, entender como que é feita uma empresa, como que acontece a abertura de uma empresa, né? Porque quando essa oportunidade chegar até você já vai estar pronta. Exato. Você já vai estar preparado. E quando é que a gente está preparado? Quando a gente se antecipa. Na verdade, foi exatamente isso que você fez. Eu estava aqui tentando
localizar, Milane, como eu falei até no comecinho, um print do teu primeiro contato comigo. Eu queria até colocar aqui na tela, talvez a edição coloque ali depois, claro, você autorizando. Tá, claro. Mas ela tocou num outro ponto muito importante. Aline, eu recebia demandas enquanto trabalho contábil, mas eu era estudante ainda, eu não tinha meu CRC. E olha a importância também de atuar, de uma forma ética e 100% regular. Enquanto ela não tinha o seu CRC, hoje ela já está aí, contadora, formada e registrada, mas enquanto ela não tinha o CRC, ela enxergou no MEI essa oportunidade, mas mesmo assim ela se sentiu insegura. E foi nesse momento que ela chegou para mim. Isso não faz muito tempo, viu, Milane? Eu queria a data aqui, mas não faz muito tempo. Vai fazer, acho que 2 anos, no máximo, eu acho que 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. E ela me enviou uma mensagem e disse assim, olá, Aline, tudo bem? Acompanho você e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, Milane? Eu lembro. Você lembra disso? Nunca lembro esqueço, sim, viu? Eu também não. Eu falei assim, Aline, surgiu uma demanda para mim, de atender o microempreendedor individual, mas eu ainda não tenho CRC. Você acha que eu posso? E você foi bem também assertiva na sua resposta, Você me encorajou. Por quê? Porque você poderia ter falado, Milane, eu acho que não, tá? Vê aí outra coisa. Mas você falou assim, olha, Milane, se você está, você falou bem assim, se você está, que eu falei, olha, Aline, eu busco informações com o Sebrae, quando eu não sei se você lembra. Lembro. E quando eu te falei isso, você falou assim, olha, Milane, não há nada que te impeça, de atender o empreendedor individual. Mas se você está buscando as informações corretas e está trabalhando com consultoria, não tem problema algum. Então, a partir desse momento, você poderia muito bem ter me dito, olha, Milane, eu não sei, ou não, procura saber com outra pessoa, sei lá, porque às vezes a gente recebe esse tipo de mensagem, e esse tipo de mensagem, ele não encoraja. Se eu estava ali disposta a começar, e se eu tivesse recebido uma outra mensagem sua, com outro ponto, eu poderia não ter começado, eu poderia não estar aqui com você hoje, eu poderia não estar contribuindo com tantos e tantos alunos, e até pessoas que já são formadas, que já têm o CRC, só que hoje aprendem com só você. Que hoje ainda se sentem seguros de começar, e que hoje, como você falou, aprende comigo. Então, a partir de uma mensagem, isso é também um ponto muito importante que a gente precisa abordar aqui, que toda vez que você for passar uma mensagem para outra pessoa, tenha cautela, tenha empatia, para que você consiga, de fato, direcionar aquela pessoa para o caminho certo, e não de desencorajar. Perfeito. E isso mostra o quanto que... Eu digo que o acesso, a conexão, então o fato de você receber uma mensagem que te encoraja, dizer assim, não, realmente faz sentido pra mim. Mas também, gente, o dia atrás, que eu acho mais incrível disso, sabe? Não só você tem essa característica, tem diversas outras alunas nossas e seguidoras que têm essa característica. Algumas chegam pra mim e dizem assim, Aline, eu tô precisando planejar minha semana, não sei como planejar. Olha, tem essa aula aqui no YouTube, aproveita o final de semana e assiste. Quantas pessoas me pedem uma aula e tá lá disponível, tá gratuito, inclusive esse podcast é gratuito, E aí, 2 dias depois, chega a pessoa e diz assim, Aline, eu assisti a aula, apliquei e estou adorando o Google Agenda, por exemplo. Então, eu acho a melhor coisa é você aprender aquilo e você também aplicar. Você sempre teve essa facilidade de aprender e aplicar? Olha, maioria das vezes sim, tá? Não vou dizer aqui que sempre que eu aprendo alguma coisa, eu vou lá e aplico de imediato. Mas às vezes eu aprendo, eu guardo ali comigo, eu tô precisando aplicar, então se eu já aprendi, eu sei como aplicar. Então... Produção, vem aqui, produção nos bastidores. Esse é aquele momento. Acho que resolveu. Mas para ela se sentir mais confortável, pode ir por aqui. Aqui a gente faz ao vivo e a cores. Esse é o momento que aquela dos bastidores assume o palco e vem aqui, só o cabelo dela. E, gente, enquanto o Diana ajeita ali e Milane, olha só as características que a gente já trouxe aqui enquanto empreendedora. A questão da disciplina, então você ir, correr atrás, fazer aquilo acontecer, ter uma rotina de estudo, que é isso que ela vai conversar com a gente também. Segundo, ter a base, o conhecimento teórico, o entendimento daquilo que você vai realizar. E observe que mesmo que ela não tivesse experiência, ela criou a própria experiência dela. Assim como ela começou dessa forma, eu fiz a mesma coisa também. Mas continuando.
Tá. Então, você teve sempre essa facilidade de ter, de buscar esse conhecimento, ter uma rotina de estudo, Milane, e já aplicar? O que acontece? Como a gente tem uma rotina, né? Querendo ou não, a gente tem uma rotina muito intensa. Então, muitas vezes, eu estava, né? Até o ano anterior, eu estava priorizando essa rotina mais intensa. Só que aí chegou um momento que eu falei, não, peraí. E o meu conhecimento? Onde é que fica, né? O meu desenvolvimento? Então, muitas vezes, é questão de priorizar, né? Antes eu não fazia, de fato, essa priorização. Mas, hoje em dia, eu priorizo muito isso. Então, por dia, hoje, eu consigo estudar 1 hora por dia. Eu estava com 2 cursos acumulados. Eu tinha comprado os cursos, não tinha visto nenhuma aula ainda dos cursos. Quem nunca, né? Diana, quantos cursos, Diana, nessa pandemia? Vários. Muitos. Até milhas, Diana queria ensinar a gente, viu, produção? E durante esse tempo, né, eu falei, não, agora eu preciso priorizar o meu conhecimento, minha evolução, e eu priorizei. Eu falei, não, a partir de hoje, todos os dias eu vou estudar no mínimo 1 hora. Né? Em 2 semanas eu finalizei 1 dos cursos. E isso, né, como você estava falando, de aprender e aplicar, a gente consegue aplicar principalmente quando a gente vai trabalhar com algo novo, né, que a gente ainda não passou por aquela experiência, não sabe como proceder, então a gente lembra, né, se a gente estudou, a gente vai lembrar e a gente vai de imediato aplicar. E isso é até uma maneira, né, de você se sentir mais segura. Por exemplo, né, antes eu me formei o ano passado, ali em agosto, peguei meu CRC em setembro. Me formei em julho e peguei meu CRC em setembro. E quando eu peguei meu CRC, eu falei, agora eu vou focar para atender empresas do Simples Nacional, porque até então eu não tinha o CRC, não era formada e só atendi o MEI. Então, passei 6 meses, né, aí de dezembro até janeiro, mais ou menos, estudando somente questões do Simples Nacional. E em janeiro, apareceu o meu primeiro cliente do Simples Nacional. Então, quando eu fiz aquela primeira reunião, aquele primeiro contato com esse cliente, eu me senti mais segura. Por quê? Porque antes eu já tinha estudado, né? Eu já tinha me preparado para começar a atender esse tipo de empresa. Então, quando eu comecei a atender, que foi agora em janeiro, muito recente, comecei a atender empresas do Simples e eu tive aquela segurança e o cliente que tinha vindo até mim, um possível cliente, fechou o contrato. Por quê? Porque eu apliquei tudo que eu aprendi, né, nos cursos, em tudo que a gente vai aprendendo no dia a dia. Perfeito. Não precisa inventar roda, né, Milane? Não mesmo. Olha isso, gente. E para tudo tem o seu tempo, sabe? É o que eu acho de mais, assim, admirado. E eu falo isso ao vivo, falo isso em público, Milane, porque você é uma das alunas da gente que sempre foi um case de sucesso exatamente nessa busca pela disciplina. Porque aquilo que eu falo muito para as nossas mentorandas, para os nossos clientes também, a gente tem que aplicar aquilo que a gente sabe, né, junto com os nossos clientes, e tem que aperfeiçoar também aquilo que a gente percebe que é necessário. Então, a busca pelo zelo, pela qualidade também na entrega, pelo seu nome, que eu digo que é a nossa marca, a nossa imagem pessoal, a nossa reputação, é um investimento a curto, médio e longo prazo. Então, no momento que você cria a sua marca e você vem construindo a sua, vem dando solidez à sua marca, isso vem fortalecendo o seu negócio. Então, muitas pessoas, acredito eu, que chegaram por você através de indicação. E aí eu te pergunto, você começou agora no Simples Nacional, já passou 2 etapas, viu, gente? Caso ela não tenha percebido, eu já vou construindo a linha do tempo dela aqui. Ela saiu de seletista, dupla jornada, para empreendedora. No momento que ela pegou aquela chave lá da sala dela, gente, que é linda a sala dela. Quem não conheceu, vai lá no Instagram da Milane e conhece. Pegou no seu tempo, com responsabilidade, com planejamento financeiro, com planejamento de datas mesmo. Foi lá e recebeu a chave dela. Depois de receber a chave dela, continuou atendendo os clientes do MEI e hoje está empresária contábil, contadora, com clientes do Simples Nacional. Me conta, como que tá essa rotina hoje? Você no seu próprio escritório, que é lindo, né, no dia da inauguração estar lá também. Me conta como é que tá hoje agora. Então, eu vou voltar um pouquinho, né? A gente ainda não comentou aqui, mas você ainda abordou, né, que eu trabalhava como seletista. E eu vou contar um pouquinho dessa trajetória como seletista para depois chegar no escritório, tá certo? Primeiros dias de luta. Depois de glória. Contos de luta.
Então, como a Aline já mencionou aqui, eu trabalhei como seletista, né, durante 11 anos em uma mesma empresa. E eu até falei com a Aline, eu fui aluna de Aline, mentorada de Aline, e eu falei, Aline, eu acho que está chegando o momento aí de eu me desligar. A Aline falou, olha, marca uma data, né, você se organiza financeiramente e você depois se desliga. Então, eu passei durante 2 anos conciliando faculdade, conciliando trabalho como seletista, conciliando empreendedorismo, filho, esposo, né, e tantos papéis que nós temos como mulher. E ainda estava nas redes sociais. Sim, me posicionando nas redes sociais. E quando eu comecei, né, eu senti uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu não era acostumada com aquela rotina. Então, tudo mudou e eu precisei ir adaptando aos pouquinhos. O que é importante entender, pessoal, como a Aline falou, para tudo ao seu tempo, mas o que é importante entender, se você está começando agora, estou começando agora, sou estudante, ou até mesmo se você é um contador, mas se você está começando agora, é importante que, se você tem um trabalho como seletista, é importante que durante esse tempo, né, você vá conciliando com o empreendedorismo. Né? Não é que para empreender você precisa se desligar do trabalho. É claro, né, eu vou ser bem sincera aqui, que em alguns trabalhos não é possível. De fato, isso acontece. Sim. Então, quando isso acontece, não tem jeito. Qual o jeito? É ir fazendo uma reserva financeira mesmo, para depois que se desligar da CLT, você começar o seu escritório, o seu negócio. Só que muitos trabalhos ainda a gente consegue conciliar, né? Então, se você consegue conciliar, concilie, porque em paralelo a isso, você vai trazendo clientes para o seu escritório. Então, quando você abre o seu escritório, você já tem clientes, né? Quando você abre o seu escritório, não tem todo aquele processo de prospectar. Claro que prospecção é constante, né? Constante. Mas você não vai ter muita dificuldade no início, porque percebe a diferença. Você abre um escritório com, sei lá, 30 clientes. Você já tem os clientes. Sim. Aí você abre um escritório com 0 clientes. E aí vem aquele desespero, né? Sim, porque a conta chega, né? O boleto, ele não para de chegar. Então, além das suas despesas pessoais, se você abre um escritório com uma sala comercial, por exemplo, você vai ter as despesas do escritório. Então, se você pode, concilie, tá? Não larga a CLT para já começar a empreender, não. Concilie, porque quando você concilia, você consegue se desligar da CLT com muito mais segurança, né? Segurança financeira. Perfeito. E uma dúvida, como que você fez para comunicar ao seu gestor, que talvez seja uma dúvida frequente de muitos aqui que estão nos ouvindo, como que você fez para ter aquela conversa com o seu gestor, que eu lembro dessa história também, e aquela conversa de dizer assim, olha, eu estou querendo investir no meu projeto, que é algo que eu super recomendo, tá, gente? Transparência, clareza, ó. Estou realmente querendo abraçar esse projeto empreendedor, não quero ser concorrente. Então, essa ideia de captar lá clientes da própria empresa no qual você faz parte não é legal, não é um investimento a curto, médio e longo prazo, né? Como que você fez? Então, a empresa que eu trabalhava não era um escritório, tá, contábil. Eu trabalhava em um escritório comercial, então a atividade da gente é totalmente distinta. Porém, desde que eu comecei, eu falei para ele que eu estava começando. Por quê? Porque às vezes o chefe, né, ele pode entender que você está misturando projetos. Por exemplo, tá levando o trabalho de fora para dentro da empresa, né? Então, eu deixei isso muito alinhado, que eu ia trabalhar com um microempreendedor individual, mas nos meus horários livres, como, por exemplo, horário de almoço, finais de semana, abdiquei muito de finais de semana, horário de almoço, e até hoje eu abdico quando há necessidade. Então, assim, já estava isso muito alinhado, né? Que eu já estava trabalhando ali, empreendendo. E quando eu decidi, né, largar a CLT, eu já tinha toda uma reserva constituída, né? Eu passei 2 anos conciliando, então foi tempo suficiente para fazer essa reserva financeira. E outro ponto importante é que quando eu decidi, né, eu falei para ele, olha, eu vou precisar me desligar, né, porque não estou mais conseguindo conciliar. Isso, não estava mais conseguindo conciliar. Então, às vezes precisava atender um cliente, eu não podia e ficava ali aquela correria maluca. E quando eu falei para ele, ele falou, não, né? Ele veio com aquela rejeição. Por quê? Porque ele é acostumado, né? Ele já é um idoso, uma pessoa bem bondosa. E ele, não, você abre o seu escritório aqui. Eu até compartilhei com você. E aí a mentora, assim, pequenos surtos, não, Bruni.
Não pelo fato de, né, de você recusar, mas, sobretudo, aquilo que a gente conversou, né? É o seu momento, é o seu espaço, é o seu lugar, né? Sim. E por um momento eu ainda cogitei, tá? Eu falei assim, pode ser. Vou dar uma arrumada nessa sala. Pensei. Aí eu falei, não, vou falar com a Aline. Mandei mensagem, né? E a Aline me respondeu, né? Com uma forma muito sábia. E a partir disso, eu falei, não, realmente não é interessante eu ficar aqui. E conversei com ele novamente, e ele com aquele processo de rejeição. Aí eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, eu me desligo da CLT, vou abrir meu escritório, mas eu vou ficar prestando serviço para você. E, gente, desde o início, essa mulher contadora, viu? Ele falou, pronto, pode ser, assim pode ser. Aí eu disse, pronto, então combinado. Então a gente acordou ali, tudo direitinho. E hoje, né, eu saí da empresa, mas eu presto serviço para essa empresa. Então a gente tem essa relação muito boa, né? Não é porque você precisa se desligar da empresa que você trabalha atualmente, que quando você sair, você precisa sair com algum conflito. Muito pelo contrário. Por quê? Porque esse teu próprio chefe, dependendo do trabalho que você tenha hoje, ele pode ser teu cliente e mais, ele pode te indicar para outras pessoas. Por que eu falo isso? Porque o meu chefe, né, ele tem uma loja de tecido, então ele tem vários clientes ali. Quantas pessoas não puderem indicar, né? Então, isso, né, é uma porta também, é uma oportunidade. Além de eu trabalhar para ele, prestar serviço para ele, ele pode me indicar para outras pessoas. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, né, nessa rede mesmo. Então, vai aí 2 dicas muito importantes para quem está na fase de transição entre seletista e empreendedor. Primeiro ponto, crie a experiência que você não tem. Sim. Busque informação, busque conhecimento. Segundo, converse, tenha aquela conversa franca e amigável com o seu gestor. Não se torne o concorrente direto dele, mas seja a pessoa que talvez ele vai indicar você para os clientes dele também. Exatamente, é assim? Isso mesmo. Perfeito, é isso aí, Milane. E vamos lá. E aí você chegou na sua sala? Sim. Aí, a partir desse momento, né, que a gente acordou, que de fato eu ia me desligar, ia ficar prestando serviço para ele. Mas antes disso, né, eu comecei a pesquisar, né, salas comerciais. Por quê? Milane, por que você não foi para o home office? Por quê? Minha casa não tem espaço para home office, né? Eu tenho um filho, então, querendo ou não, o filho fica, mãe. E eu preciso ter aquele cenário, né, de não tô dentro de casa, para que eu seja produtiva. Sou dessas. Eu sou assim. Eu tenho que me arrumar e sair de casa. Exatamente. E eu tenho que estar em um ambiente que me inspire, né? que me traga isso mesmo, você está do seu trabalho. Então, eu precisava de um local, né? E comecei a pesquisar salas comerciais. E quando eu encontrei a sala que eu estou hoje, eu liguei pro meu esposo, eu falei, olha, eu encontrei tal sala assim, assim, assim. E falei o preço para ele. E meu esposo, ele é aquela pessoa que ela é mais centrada, sabe? Eu sou organizada, mas ele é ao extremo. E quando eu falei para ele, ele falou, por que não? Oi? Porque eu estava esperando ele dizer... Olha a importância, maridão. Os maridos, né, de plantão que estão aqui nos ouvindo, olha a importância de ser parceiro e apoiador nesse momento. Né? E quando eu falei, oi, mas tu escutou o que eu falei? Ele disse, escutei. E por que não? Eu disse, se der errado? Ele falou, tem dado certo até agora. E por que agora vai dar errado? Anotem isso aí, Inês. Essa vai ser a frase do nosso podcast hoje. Tem dado certo até agora. É sério mesmo, tá? Não é fake, não. Não é fake, tem dado certo até agora. E por que agora não vai dar? E por que agora não vai dar? Menina. E quando ele me falou isso, aí eu tive certeza. Eu disse, vai ser essa a sala. Eu falei, olha, teu horário de almoço tá comprometido, tá? Você vai lá comigo olhar a sala. Ele, combinado. E quando a gente chegou na sala, né, recém-construído lá, então não tinha nada, não tinha uma tomada, não tinha nada, né? E eu olhei para aquela sala, Jesus. Aí eu disse, não, mas tudo bem. Então, a gente começou toda a obra do escritório e assim, né, o escritório ficou pronto. E, em paralelo a isso, né, o que é importante entender também, Aline, que, claro que é importante, né, que se você saber qual o seu momento ideal, qual o cenário que você está atual para que você tome decisões. No meu caso, eu precisava ter um espaço. Por quê?
Durante 2 anos, eu atendi. Você me encontrou várias vezes no shopping. Gente. Sim. Encontrei com você várias vezes no shopping, ali, na praça de alimentação. Então, às vezes eu tinha um cliente para atender em um bairro, o outro totalmente o oposto. Um bairro aqui, o outro muito longe. Então, Tempo eu de tinha deslocamento. isso, me deslocando. E atendia nos sábados, enfim. Eu falei, não, eu preciso ter o meu espaço. Então, você precisa entender qual o seu cenário atual. Né? Você tem condições de arcar com os custos de um escritório, porque o escritório ele também traz custos, né? Você já tem clientes o suficiente, né? Que você te dá essa segurança, né? Sim, é importante essa segurança. Então, tem que analisar, né, o cenário de cada um. E o meu cenário era esse, eu precisava ter um espaço. Então, assim, né, eu fiz, né, aluguei a sala. E outro ponto importante. É lindo, lindo. E outro ponto, Aline, ainda falando sobre reserva financeira. Quando eu abri o escritório, eu tinha muito em mente uma coisa. Muitas vezes as pessoas, elas olhavam para mim e falavam assim, mas Milane, você já tem muito cliente, por que você ainda não tem um escritório? Escutei muito isso. Expectativas alheias, né? Escutei muito isso. E eu falava, não, no momento certo, vai acontecer. E por que eu falava tanto do momento certo? Porque eu precisava ter uma reserva financeira pessoal e para o meu escritório. Então, quando eu fui para o escritório, eu tinha ali 6 meses de aluguel pago. Olha, gente, que ostentação, Sim, hein? não é ostentação, é organização. Organização, é isso. Eu tinha ali 6 meses de escritório pago, porque eu também falei que é importante que você vá para um escritório quando você já tiver clientes. Porque quando você faz isso, imagine que você não tem clientes, você não tem uma reserva financeira. Então, quando você está começando, as coisas elas demoram mais um pouquinho para alavancar. Então, depois que engrena, fica muito mais fácil. Sim. Vai ficando mais fluido, né, na verdade. Sim, então se você inicia, você não tem uma reserva financeira, você não tem clientes, assim, não necessariamente, né? Mas os riscos são bem maiores. Muito grandes. Né? E aí eu vou dizer o que é que acontece quando não há planejamento financeiro, quando não há planejamento de carreiras, porque assim, Milane, ela foi exatamente a pessoa que ela construiu uma linha do tempo junto. E eu falo isso porque acompanhei de perto. Então, olha os riscos quando você não tem planejamento de carreira, um planejamento financeiro. Acaba acontecendo que você começa a entrar na necessidade gigante, urgente de clientes, isso te entra no modo desespero. Sim. E aí, quando você olha para o mercado e diz assim, não tem oportunidades nesse mercado, vou voltar para a carreira seletista. E é quando eu sinto muito, sabe? Quando eu ouço isso. Não, Aline, 3 meses depois eu até tinha um ou outro cliente, mas precisei voltar. Isso acontece com muita frequência ainda, Aline. Justamente por isso, né? Porque você não teve um planejamento antes, né? Você iniciou ali achando que ia fluir quando você iniciasse. Mas muitas vezes, se você inicia tendo esse planejamento, né? Já vai te dar um norte melhor. E deixa eu te perguntar, Milane, hoje como referência, né? Na área do MEI, do microempreendedor individual, e que hoje já atuando em outros, acredito muito que você já tem outros projetos a curto, médio e longo prazo. Mas me conta, uma característica forte sua enquanto empreendedora, que você identifica que é uma das suas potencialidades? Uma característica forte. Boa pergunta, Tati. Eu acho que é aquilo, Aline, fazer o que tem que ser feito. Tá? Porque muitas vezes, eu não estou afim de fazer. Mas, minha amiga, não é porque você não está afim de fazer que você não vai fazer, você deve fazer. Então, no empreendedorismo, a gente aprende muito isso, que não é fazer quando está com vontade, não é fazer quando está disposta. É fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer. Eu estou aqui olhando, respondendo, que eu recebi uma dúvida ontem, coincidentemente, de uma caixinha de perguntas aberta aqui, e eu recebi a seguinte pergunta, Aline, como que você faz para estar sempre motivada para trabalhar tanto? Nem sempre você vai estar motivada. E aí eu ainda não respondi essa pergunta, mas o que é que acontece? Motivação, ela é algo que dá e passa. Sim. E que se a gente não estimular essa motivação, né? Se a gente não entender onde que vem essa estimulação, qual é o nosso estímulo, engajamento que é gerado. Por exemplo, quando você olha, Aline, eu não quero home office. Isso, gente, é um processo de autoconhecimento e clareza brilhante. Fundamental. Porque talvez ela iniciasse o processo dela em casa e ali ela ia se desmotivar, ia ter a interrupção pelos filhos, a produtividade dela ia cair e aquele brilho nos olhos talvez não tivesse tão reluzente assim. Isso é importante. E segundo,
Quando a gente fala de motivação, é motivos para agir. Assim como eu tenho uma rotina bem intensa, a Milane, ela também tem. Eu vejo, de 7 horas da manhã ela tá no escritório, sábado ela tá lá estudando, ela tá trabalhando no projeto dela. Então, não precisa de muita coisa para você fazer o cálculo e dizer assim, poxa, é uma pessoa que tem casa, que tem filhos, tem esposo, que estuda, que tem o seu escritório, que tem os seus clientes, que está nas redes sociais, que tem os seus alunos e ainda assim tá aqui. Mulher, contadora, realizada, empoderada. E aí eu não vou chegar e dizer assim, Milane, você está sempre motivada? Não, gente. Por quê? Essa motivação, ela vem, ela chega, ela vai embora, depois ela volta de novo. E a gente vai criando estratégias, Sim. a palavra é essa, né? De se manter motivado. Sim. E aí eu te pergunto, você falou, né, que essa questão de fazer o que tem que ser feito, isso a gente chama de disciplina. Sim. Mas a segundo, o que é que você faz para estar sempre em constante, né, engajamento, Evolução. motivação e evolução? Pensar na que é que Milane te do motiva? futuro, né? Olha. O que eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Porque muitas vezes, se a gente só olha para o nosso cenário atual, a gente pode se desmotivar mesmo, né? Mas quando a gente pensa, quantas pessoas eu posso ajudar? Com quantas pessoas eu posso contribuir? Né? Quantos feedbacks eu tenho recebido? Né? Que eu tenho inspirado uma pessoa, que a pessoa ela tinha até desistido da área contábil, mas a partir do momento que ela começou a acompanhar, a partir do momento que ela começou ali a buscar mesmo, ela viu que ela também pode, né, começar a empreender, que ela também pode evoluir. Então, assim, um dos pontos que mais me motiva é saber que eu tenho contribuído com a jornada, com a caminhada de outros profissionais, de outras pessoas. E eu não falo somente na jornada profissional, falo na jornada de vida mesmo. Sim, claro. Então, isso me motiva muito. E, como você falou, nem sempre, né, eu vou estar motivada. E um ponto também que eu levo muito em consideração é a questão da minha família. Né? Eu quero isso, dar o melhor para minha família. Eu quero ter momentos com minha família, momentos que a gente nunca teve antes, que agora tem a possibilidade de ter através do meu trabalho, através de tudo aquilo que eu tenho me dedicado. Proporcionar qualidade de vida, Sim. né? É aquilo que eu sempre falo. Quando a gente olha para o nosso negócio, quando a gente olha para os nossos clientes, para as pessoas que a gente está contribuindo e para as pessoas que estão com o nosso lado, redor, né? Porque a gente está aqui no palco, mas tem uma equipe linda ali nos bastidores olhando pra gente, vendo se o cabelo tá certo, se as palavras estão ok. E é o que faz tudo isso acontecer, né? É o trabalho em conjunto. Mas não só você que se beneficia disso, não é só o seu cliente que se beneficia disso. São todas as pessoas ao redor. Isso, todo mundo que está à sua volta, né? E vamos lá, vamos falar de aquelas rapidinhas, né? A gente já tá indo para os finalmente. Depois nossa produção conta aí como tá nosso tempo. 40 minutos? Muito bem. Primeira pergunta. Uma conquista pessoal sua? Pessoal. Então, quando eu comecei a empreender, eu tinha um Celtinha vermelho. E eu sempre tinha vontade de trocar de carro. E eu falava pro meu esposo, vamos trocar de carro? Como eu falei anteriormente, ele é muito mais centrado que eu. E ele falava, agora não. Agora não. Deixa eu olhar pra minha planilha financeira, né? E com o decorrer do tempo, né, eu acho que já faz um ano mais ou menos, eu consegui, né, trocar de carro. Então, eu troquei de carro. Então, isso para mim foi uma conquista, porque veio através do meu trabalho. Né? Eu não vim de nenhum apadrinhamento, não vim de família rica, também não sou rica, mas é uma construção, né, Aline? Não é porque você nasceu em uma família, digamos que mais humilde ali, que não tinha condições financeiras. Acessos, isso. recursos, né? Não quer dizer que você não pode, né? Se você trabalhar, se você batalhar, você consegue suas coisas. Então, uma das primeiras conquistas que eu tive pessoal, assim, material mesmo, foi ter o meu carro. Uhum. Uma conquista profissional? Meu escritório, sem dúvidas. Um grande medo. Um medo, vamos lá. Medo de não dar conta. Eu já tive muito medo de não dar conta, porque às vezes aparecem situações, né, aparecem desafios que a gente nunca passou por ele. Então, vai dar aquele medo. Meu Deus, eu não vou dar conta. Eu nunca fiz isso antes. Como é que eu vou fazer agora? Mas justamente, mas a gente tem esse medo e ele é momentâneo, tá? Logo a gente dá, não, eu dou conta. Se chegou pra mim,
eu dou conta. Então, a gente busca ali, busca os caminhos, né? E assim, a gente pega o trabalho, a gente pega o serviço e a gente dá conta. Perfeito. Um exemplo de coragem. Um exemplo de coragem. Eu acho que eu sou um exemplo de coragem. Conta um fato que você diz assim, poxa, isso aqui eu fui corajosa mesmo, fui disposta. Deixa eu ver, me fez pensar agora. Gente, esse vice, enquanto ela pensa, esse vice vem diretamente de Caruaru, Pernambuco. Sim, Nordeste. Você que está nos ouvindo, depois conta pra mim de onde que você fala, tá? Segue a gente nas redes sociais, @Aline Portela Oficial, canal aqui no YouTube, Aline Portela, onde você assiste a nossa troca aqui em conjunto, esse podcast é presencial, e Milane. Vamos lá. Milane.contabilidade. Milane.contabilidade. Sim, vamos lá. Um ato de coragem. Me desligar da CLT foi um ato de coragem. Por quê? Concordo. Porque eu tinha ali uma renda fixa, uma renda boa, tá? Mensal ali, certinha. E quando você decide largar a CLT e empreender, você concorda comigo que fica incerto? Super. Mesmo você tendo ali uma reserva, mesmo você tendo clientes, fica incerto. Claro que CLT também, né, tem as suas inseguranças. Sim. Porém, eu considero isso um ato de coragem, sim. Porque quando eu saí da empresa, eu saí totalmente... Saiu sem olhar pra trás, sim, eu gente. saí totalmente... Né? Assim, sem olhar pra trás, no sentido de dizer assim, olha, me sinto grata pelo que eu conquistei até agora. Isso, né? exatamente. Isso é a hora de seguir carreira só. Isso, exatamente. Chegou a hora de mudar a rota, né? E seguir. Um exemplo de líder pra você. Você. Ai, gente. Você é um exemplo de líder. Por quê? Porque você... Aline... Eu agora fiquei sem palavras. Segura a emoção. Como eu falei anteriormente, né, eu comecei a te acompanhar muito antes, né, de começar a empreender. Quando comecei a empreender, acompanhei muito mais para aprender com você. Fui sua aluna. Então, você, para mim, é um exemplo de líder, é um exemplo de mulher, né, forte, guerreira, profissional. Então, assim, pra mim, você é um exemplo muito grande de líder. E ela diz assim, fui sua aluna, gente, mas ela já é nossa aluna. Inclusive, amanhã tem aula ao vivo. Serei novamente. Olha aí, formação de professores. Lá vem Milane, né? Buscando mais uma vez aprimorar didática, sim, conhecimento, carreira. Muito bom. Filhos. Filhos é amor, né? Dedicação constante que a gente precisa ter, né? Mesmo com uma rotina tão agitada, tão intensa, a gente precisa também separar momentos ali de folga, de descanso, para que a gente dê atenção à nossa família, aos nossos filhos. Então, mesmo em meio a toda essa correria, eu sempre prezei, né, por esse momento de descanso com a minha família, com o meu filho, ter momentos de qualidade, e não somente ter momentos, né, mas momentos de qualidade. E deixa eu te perguntar, aproveitando que a gente tocou nesse assunto, né? Família, filhos, é o nosso último tema aqui, nossa última pauta. Você se sente culpada, Milane, por essa jornada intensa de trabalho e a falta, né? Muitas vezes do estar em casa, como dona de casa, do estar com os filhos, como mãe, do estar com o esposo, como esposa, né? Você se sente culpada? Tem aquele peso ainda pra você? Infelizmente ainda tem, né? Porque a gente vive em um mundo muito volátil. Por exemplo, né? Ele tá ali na escola, tem um grupo de mães, né? Tem sempre aquela mãe... Gente, tem aquelas mães... Sim. Desculpa te interromper. Gente, tem aquelas mães que são 100% mães. E... Quando você se compara, porque querendo ou não, é automático. É automático. Eu tenho a mãe de um coleguinha do meu filho que ela sempre tá um passo à frente. Às vezes eu nem vi a mensagem. Ela me manda, olha, tu tá sabendo disso. Eu digo, não. Tem uma história desculpa te interromper, Milane, do jaleco. Minha filha entrou pro processo de laboratório, tá no seu 9º ano, e tinha a história de um jaleco. E assim, eu não sei como, mas em 3 horas, cria-se um grupo e tem lá 439 mensagens pra você acompanhar. Você vai conseguir acompanhar? Não vai. E aí você, gente, o que eu perdi, né? Jaleco, eu disse, meu Deus. Ligo logo pra Mariana, filha, o que é esse jaleco, pelo amor de Deus?
E tem lá a mãe que coordena o grupo, que faz a lista, que vai na costureira e que não há mal nenhum por isso. Inclusive, eu admiro demais. Mas é aquela mãe 100% integral, né? Que gosta disso, que tem aquele tempo disponível para... Sim, então quando a gente vê uma situação dessa, é impossível a gente não se comparar. Pelo gente, menos pra eu mim, me tá? culpo também. Poxa, que droga de mãe eu sou. Não comprei o jaleco. Então, sempre tem essas situações, né? E nesse momento eu paro e falo assim, será que eu tô sendo uma boa mãe? Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo no colégio do menino, o que tá acontecendo agora e que outra pessoa já me mandou. Mas claro que eu acompanho, só que não com essa frequência que muitas mães conseguem. Então, quando a gente compara, não tem como, né? A gente não se sentir culpada. E aí vem um ponto importante, tá? Enquanto mulher, enquanto mãe, empreendedora, o desafio de você não ter aquela autocobrança de precisar estar 100% em performance em todas as áreas. Em ser 100% mãe, ser 100% líder, 100% empreendedora, 100% disponível nas redes sociais, 100% para os seus clientes. Cansa. Sim. Isso é um fardo, né, pra gente. Então, o que é que a gente busca fazer nesses momentos, né? É conciliar mesmo ali e gerindo o nosso tempo da melhor maneira possível, para que a gente não fique ali tão mal, né? E ali em alguma área específica. Área, né? Isso, que a gente consiga conciliar ali, dando o nosso jeitinho, Muito né? bem. E assim seguir. E para finalizar, Milane, um fato, um cenário, um exemplo que você poderia trazer pra gente que você pensou e disse assim, eu dou conta. Minha primeira empresa do Simples Nacional, com certeza. Porque, querendo ou não, são rotinas que eu não tive experiência. São rotinas que para mim é tudo novo. Então, muitas vezes, mas você estudou? Sim, estudei. Mas a prática, ela é diferente da teoria. A teoria a gente aprende ali o teórico. A prática é mão na massa. Se você errar uma coisinha ali, né, já pode alterar, pode trazer um dano para o cliente. Então, pegar essa empresa Simples Nacional, começar a trabalhar com esse cliente sem nem ter essa experiência prática. Você olhou e disse assim, eu dou conta. Exatamente. Muito bem. Gente, olha, estamos aqui chegando no finalzinho do nosso primeiro episódio, abrindo com chave de ouro aqui o nosso podcast Ela Dá Conta, com a nossa convidada Milane Albuquerque. Ela que é empresária contábil, mentora, nossa aluna, mentoranda do programa de mentoria Mulheres Contadoras, referência enquanto oportunidades para o MEI e que trouxe aqui um pouco da sua jornada inspiradora. Milane, eu quero te agradecer pela disponibilidade. É uma sexta-feira, 4 da tarde, mas sempre é muito bom, né? Trazer uma mensagem de inspiração para outras milhares de mulheres de todo o Brasil que estão aqui nos ouvindo, homens também que estão aqui nos ouvindo para se inspirar, né? E contribuir para esse universo feminino que é incrível. E eu queria primeiro te agradecer, dizer que é um orgulho acompanhar a sua trajetória, eu sempre falo isso, ali nos bastidores, né? Mentor tem muito desse papel, de ficar de bastidor só olhando, mas olho com muita admiração da sua jornada, acompanhei de pertinho desde o começo e assim, continue firme e forte no seu processo, no seu propósito, você tá no caminho certo, você já sabe disso, e mesmo com inseguranças, com aquele questionamento, será que eu dou conta, né? Você olha pro lado, né? Agradece a Deus pela oportunidade, Sim. assim, eu dou conta, sim. Sim. Então, muito, muito obrigada. Eu vou deixar agora esse momento para você. Primeiro, deixar aquela mensagem final, né? De Certo. agradecimento. E segundo, aquele recadinho para quem está nos ouvindo. Primeiro, né, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim é um prazer, é uma honra contribuir, né, e compartilhar a minha história com todos que nos acompanham e falar, né, que se você ainda não começou por medo, por insegurança, né, o melhor momento de começar é hoje, né? Se aprimore, busque conhecimento, que eu tenho certeza que você também vai dar conta, tá bom? Muito bem. Então, chegamos no final aqui do nosso... fiquei com um gostinho de quero mais. Eu acho que essa é uma estratégia boa, viu, gente? Se você ouviu esse podcast até o final, compartilhe ele nas suas redes sociais. Marque a gente, @Aline Portela Oficial. Segue Aline Portela. Segue milane.contabilidade. Também marca ela lá nas redes sociais. Segue o nosso canal no YouTube para assistir aqui de pertinho junto com a gente. Quero muito saber que você tá comigo nessa. Um beijo grande para vocês e Beijo. se chegou para você, Você dá conta. show de bola. Obrigada, Milane. Eu que agradeço.